Olá pessoal, Dr. José Vitor. Nessa pandemia, muitas pessoas começaram a pesquisar mais sobre os exames que nós pedimos para avaliar os pacientes. E um desses exames é a dosagem do dedímero. No vídeo de hoje eu vou explicar o que quer dizer esse dedímero e como que a gente interpreta esse exame. Então, se você tem interesse nesse tema, fica até o final do vídeo para poder conferir. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. José Vitor Lourenço, sou médico, sou também professor, e nesse canal eu falo um pouco sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre coisas importantes do seu dia a dia. Então, se você tem interesse nesse tipo de tema, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu estou postando. Bom, e para falar um pouco sobre o dedímero, é preciso que vocês entendam um pouco como funciona a nossa fisiologia relacionada à coagulação. Então, quando a gente tem alguma lesão, algum trauma leve que seja, ou algum processo cirúrgico, por exemplo, nós temos a lesão de alguns vasos sanguíneos. E para que esses vasos sanguíneos se cicatrizem, é formada uma coagulação, então é formado um coágulo inicialmente com plaquetas, com alguns fatores de coagulação, e por cima deles, para poder estabilizar esse coágulo, é formada uma rede chamada de fibrina, né? Depois que esse coágulo já fez a função dele de tamponar aquele sangramento e aqueles vasos sanguíneos já foram remodelados, já foram consertados, né, vamos falar assim, essa rede de fibrina ela é decomposta pelo nosso organismo. E nessa decomposição dessa rede de fibrina surgem algumas moléculas. E uma delas é essa molécula do dedímero. Então a gente vê que está totalmente relacionado esse dedímero com a formação de coágulos no nosso sangue. Então sempre que nós temos formação de coágulo, isso pode ser de forma fisiológica, através de coagulação de alguns ferimentos nossos, né? De alguns traumas, a gente bate a mão, bate o pé em algum lugar e a gente não percebe, mas já acontecem pequenas lesões nos nossos vasos sanguíneos. E acontece essa formação desse coágulo com a rede de fibrina. Em alguns processos patológicos também, isso pode acontecer. Então, por exemplo, na formação de trombos, no caso de tromboses, né? Tromboses venosas. Isso é muito comum também. E como eu falei, nem sempre a gente tem algum problema de fato, alguma doença, para que esse dedímero venha aumentado. Não quer dizer que a gente tem uma trombose, por exemplo. A gente pode ter um trauma leve, né? Algo que a gente nem se deu conta, já pode alterar esse exame. Bom, então como que a gente vai interpretar o resultado desse exame se qualquer coisa pode alterá-lo? Bom, a maior utilidade para esse exame é justamente para excluir o diagnóstico de trombose. Então quando a gente tem algum paciente, né, que a gente tem algumas suspeitas diagnósticas para ele, e a gente acha que ele tem uma baixa probabilidade de ter uma trombose, a gente pede esse exame do dedímero e ele vem negativo, vem muito baixinho, então a gente praticamente já exclui esse diagnóstico e vai pensar nas outras hipóteses que nós formulamos para esse paciente. Então essa é a maior utilidade desse exame, é excluir o diagnóstico de trombose venosa. Bom, e o contrário? Será que esse exame muito elevado não pode ter algum significado para a gente? Aí é que tá. Geralmente, pequenas alterações, mesmo que fisiológicas, podem alterar esse exame. Então, pode vir com um dedímero um pouco elevado. Porém, em algumas doenças que têm uma tendência a gerar trombose venosa, e aí a gente pode citar a Covid-19, por exemplo, cuja taxa de trombose venosa profunda, de tromboembolismo pulmonar, é bastante elevada em relação às outras doenças, uma elevação muito acentuada do dedímero pode sugerir que essa pessoa, que esse paciente, esteja desenvolvendo uma trombose venosa. Então, pacientes com infecções muito sérias, ou com uma infecção pelo Covid também, em que apresenta elevação contínua, né, gradual, e uma elevação importante, né, com altos valores do dedímero, isso pode sugerir para a gente que esse paciente tem trombose, mas isso não confirma o diagnóstico.
O diagnóstico é confirmado através de alguns exames de imagem, em que a gente consegue ver a formação daquele trombo nas veias do paciente, seja por conta de por um ultrassom, seja com uma tomografia com contraste. Então nós temos alguns exames de imagem que conseguem ver aquele trombo presente nos vasos sanguíneos. Aí sim a gente consegue afirmar que esse paciente tem trombose venosa. Então, pessoal, vocês puderam ver que o exame do dedímero é sim um exame importante na avaliação de vários pacientes, né, com várias suspeitas diagnósticas, do Covid também, mas no Covid naqueles casos mais graves, né, paciente com casos leves de Covid, com apenas sintomas gripais, pacientes que estão bem, com a saturação de oxigênio boa, não tem por que a gente pedir dedímero para todo mundo. Então o médico ele tem sim critério para poder pedir esse exame. Ele não é um exame tão barato assim e, de forma geral, não tem necessidade de fazer na maioria dos pacientes. Mas naqueles que vão internar, por exemplo, em CTI, é um exame, né, muito válido, um exame que traz sim informações importantes para a gente. E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, né, tanto para me incentivar a trazer mais conteúdo de qualidade aqui, quanto para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante, que vai ajudar muitas pessoas, né? E o YouTube poder distribuir isso para mais pessoas, né? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.